A diferença entre a verdade e as palavras que correspondem à verdade. As palavras de pessoas espirituais que correspondem à verdade não são a verdade? Qual é a diferença em essência? E a verdade é a vida do próprio Deus, representando o próprio caráter, representando a própria substância, representando tudo que há nele. As palavras de Deus podem ser a vida do homem. A verdade pode purificar, mudar e aperfeiçoar o homem. Mas as palavras do homem que correspondem à verdade não podem purificar, mudar ou aperfeiçoar o homem. Este é um fato que ninguém pode negar. Eu tenho uma pergunta. Li as palavras de Deus e do Senhor Jesus na Bíblia. Recentemente também li algumas das palavras de Deus Todo-Poderoso. Todas têm verdade e têm autoridade e poder. Mas gostaria de fazer uma pergunta. As palavras de pessoas espirituais famosas também correspondem à verdade e são construtivas. Se o que elas dizem está de acordo com a verdade, como isso é diferente das palavras verdadeiras de Deus? Por favor, nos fale sobre isso. A pergunta é muito boa. E é o que eu queria perguntar. Escutarei com atenção. As palavras de pessoas espirituais que correspondem à verdade não são a verdade? Qual é a diferença em essência? Você não está exagerando? Não complicaram demais algo que é simples? Pastor Kim, sua pergunta é muito importante. Muitos não conseguem enxergar esta questão essencial para investigar o verdadeiro caminho. Eles aceitam que a palavra de Deus Todo-Poderoso é a verdade e tem autoridade e poder. Mas por não verem as diferenças entre as palavras que concordam com a verdade de figuras espirituais famosas e também as verdades expressas por Deus, é difícil que aceitem a obra de Deus e sejam arrebatados para diante de seu trono. Se tratarmos todas as palavras que correspondem à verdade como palavras de Deus, então é fácil para nós sermos enganados, seguirmos e adorarmos o homem, seguirmos Satanás e resistirmos a Deus, traindo e ofendendo o seu caráter. É assim que tantas pessoas seguem pastores, líderes religiosos e falsos cristos. Isso é algo que será amaldiçoado por Deus. Assim, crer em Deus requer discernir o que é a verdade e o que é conhecimento e doutrinas. E a diferença entre a verdade e as palavras que correspondem à verdade. Isso é muito importante. Se não discernirmos a verdade, não reconheceremos Cristo. Se não distinguirmos a diferença essencial entre a verdade e as palavras que correspondem a ela, é impossível escutarmos a voz de Deus e retornarmos a Deus. Isso é absoluto. E o que é realmente a verdade? E quais as palavras que correspondem à verdade? Vejamos o que Deus Todo-Poderoso tem a dizer sobre isso. Abram a página 826. A verdade é o mais real dos aforismos da vida e o mais alto de tais aforismos entre toda a humanidade, porque ela é a exigência que Deus faz ao homem e é a obra realizada pessoalmente por Deus. É chamada de aforismo da vida. Não é um aforismo resumido de alguma coisa, nem uma citação famosa de uma grande personalidade. Em vez disso, é a declaração para a humanidade do Mestre dos céus e da terra e de todas as coisas, e não algumas palavras resumidas pelo homem, mas a vida inerente de Deus. E assim é chamado o mais alto de todos os aforismos da vida. Você tem de entender o escopo real da verdade e reconhecer o que não pertence à verdade. Se algumas pessoas alcançarem certas percepções e certo entendimento com base nas próprias experiências com as palavras da verdade, isso conta como verdade? O melhor que podemos dizer é que chegaram a determinado entendimento da verdade. Todas as palavras de iluminação do Espírito Santo não representam a palavra de Deus, não representam a verdade, não fazem parte da verdade. Só se pode dizer que tais pessoas tiveram certo entendimento da verdade, uma iluminação do Espírito Santo. Todos podem experimentar a verdade, mas as situações de sua experiência serão diferentes, assim como é diferente o que cada um obtém da mesma verdade. Mas até depois de combinar a compreensão de todos, você ainda não consegue explicar completamente essa verdade única. A verdade é profunda demais.
Porque digo que tudo que você obteve, todo o seu entendimento não podem ser um substituto da verdade? Se você compartilhar a sua compreensão com os outros, eles podem ponderar a respeito por 2 ou 3 dias e depois parar de experimentá-la. Mas uma pessoa não pode experimentar a verdade completamente, mesmo que seja em uma vida inteira. Nem todas as pessoas juntas conseguem experimentá-la completamente. Assim, pode-se ver que a verdade é muito profunda, que não há como usar palavras para articular a verdade completamente. Posta na linguagem humana, a verdade vira um aforismo. A humanidade jamais a experimentará plenamente, mas deveria viver na confiança dela. Uma parte da verdade pode fazer com que a humanidade toda sobreviva por milhares de anos. E a verdade é a vida do próprio Deus, representando o próprio caráter, representando a própria substância, representando tudo que há nele. Se você disser que ter algumas experiências significa que você tem a verdade, então você pode representar o caráter de Deus? Não pode. Uma pessoa pode ter certa experiência ou certa luz em relação a determinado aspecto ou faceta de uma verdade, mas não pode suprir os outros com ela para sempre. E assim a sua luz não é a verdade, é apenas um degrau que alcançou. A experiência adequada que uma pessoa deve ter, a compreensão adequada, que é um aspecto da experiência real da verdade. Essa luz, esclarecimento ou entendimento com base na experiência nunca pode ser um substituto da verdade. Mesmo que todas as pessoas tenham experimentado uma sentença da verdade e combinem todas aquelas palavras, isso ainda não é um substituto daquela verdade. Apenas que a vida do homem sempre será a vida do homem. E não importa o quanto seu entendimento esteja de acordo com a verdade, de acordo com o significado de Deus, de acordo com as exigências de Deus, o seu entendimento nunca poderá ser um substituto da verdade. Sim, Deus Todo-Poderoso deixou bem claro o que é a verdade e quais as palavras que correspondem à verdade. A verdade se origina de Deus. Todas as palavras expressas por Deus são a verdade. E isso está absolutamente certo. Então, o que é a verdade? Qual é a sua essência? Como a verdade é uma expressão de Deus, é naturalmente uma revelação da essência da vida dele. E uma revelação do que Deus tem e é, e expressões de seu caráter. A verdade é a realidade de todas as coisas positivas. Ela nunca mudará e sempre existirá. A verdade é a vida de Deus e contém autoridade e poder. Por isso, a verdade pode purificar, salvar, aperfeiçoar e ser a vida eterna do homem. O propósito de Deus expressar a verdade é do homem ganhar a verdade como sua vida e viver de acordo com as palavras de Deus. Se a humanidade obtiver a verdade como sua vida, sua natureza corrupta e seu caráter satânico serão purificados. Pela verdade, a humanidade pode viver à semelhança de um homem real e se tornar uma humanidade santa de acordo com o propósito de Deus. Assim, o significado da criação do homem por Deus é alcançado. Este é o resultado final buscado pela obra de Deus de salvar a humanidade. Após os grandes desastres, os humanos sobreviventes obedecerão a Deus e o adorarão. São seres humanos que ganharam a verdade e alcançaram a salvação. As pessoas serão criadas por Deus em seu reino. Desfrutarão de sua promessa e obterão um destino maravilhoso. Estes são os fatos realizados pelas palavras de Deus. Estes são os resultados alcançados pelas verdades expressas por Deus. Mesmo que as palavras de pessoas espirituais famosas estejam de acordo com a verdade e sejam construtivas para as pessoas, elas não contam como verdade, não podem ser comparadas às palavras de Deus. As palavras de Deus podem ser a vida do homem, mas as palavras do homem não podem ser a vida do homem. A verdade pode purificar, mudar e aperfeiçoar o homem. Mas as palavras do homem que correspondem à verdade não podem purificar, mudar ou aperfeiçoar o homem. Este é um fato que ninguém pode negar.
nós podemos ver que algumas pessoas são usadas por Deus ao longo dos tempos. Mas não importa quem foi, quantos anos de obra ou quantas palavras foram ditas. Sua obra e palavras não podem alcançar o resultado da purificação, salvação e aperfeiçoamento do homem. E vocês sabem por quê? Não. Você pode nos dizer? Conte pra gente. Conte-nos. Porque as palavras faladas pelo homem que correspondem à verdade são definidas por sua experiência e conhecimento limitados da palavra e da verdade de Deus. Seus próprios pontos de vista e opiniões são expressos e representam sua estatura e conhecimento pessoal de Deus e da verdade. Mesmo que a recepção seja pura, de acordo com a verdade, construtiva e útil para o homem. Essas palavras só podem ser consideradas corretas e correspondentes à verdade. Mas as palavras que correspondem à verdade ainda são muito diferentes da essência da própria verdade e não podem ser tidas como a verdade. Os livros que escrevem e as palavras que pregam vêm do seu encargo pessoal para a igreja e servem para conduzir a igreja e confortar e estimular os crentes, ou para ajudar as pessoas a resolverem dúvidas de sua crença em Deus. Mas as palavras só suprem as pessoas por um período ou estágio e não substituem a obra de Deus. Os fatos são suficientes para mostrar que as palavras do homem que correspondem à verdade são bem diferentes da essência da verdade. Não se pode dizer que seja a verdade, nem que sejam as palavras de Deus. Esta é a diferença essencial entre as palavras ditas pelo homem que correspondem à verdade e a verdade em si. Todos entenderam isso agora? Sim. Sua comunhão foi maravilhosa. As palavras de Deus Todo-Poderoso são muito claras. Acreditei no Senhor por tantos anos e nunca tinha ouvido alguém separar as palavras de Deus das que correspondem à verdade dita pelos líderes espirituais de forma tão clara. A comunhão está sendo muito benéfica para nós. Adorávamos esses líderes espirituais e respeitávamos os professores de teologia e especialistas em escrituras que trabalhavam durante anos e explicavam as escrituras e faziam sermões. Tínhamos suas palavras como verdade. Éramos tolos e sem discernimento. É muito fácil ser enganado sem conhecer a verdade. Sim. Agora sei que o homem não pode expressar a verdade. As teorias teológicas que aprendemos não são a verdade. Parece que essas teorias teológicas são doutrinas feitas pelo homem, não são verdade. Sim, parece que essas teorias teológicas são o saber e doutrinas resumidas pelo homem. Não são a verdade. Sim, claro. Agora entendemos que só as palavras de Deus são a verdade. As palavras do homem não são. A comunhão de hoje acabou corrigindo muitos erros em nossa crença em Deus. Foi uma comunhão maravilhosa. Pastor Kim, poderia nos comunicar se nossa comunhão respondeu à sua pergunta? Essa comunicação é muito prática. Agora eu entendo só. A palavra de Deus é a verdade. As palavras das pessoas espirituais famosas são a verdade, mas estão longe de ser o padrão da essência da verdade. E não se pode dizer que sejam a verdade. A verdade é a verdade, doutrinas são doutrinas, não se pode dizer que sejam iguais. As palavras de Deus Todo-Poderoso resolveram nossos problemas práticos. As verdades expressas por Deus Todo-Poderoso são as que nos faltam. São exatamente as que precisamos. Graças a Deus Todo-Poderoso. Amém.